Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica. Está em discussão a efetivação de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Reduzir em aproximadamente 90% o imposto de importação dos bens comercializados. É o objetivo do acordo que vem sendo negociado entre Mercosul e União Europeia desde 2000. O diálogo chegou a ser interrompido em 2004 e só foi retomado 6 anos depois. A partir daí, começaram a ser definidas as regras que irão reger o futuro acordo de livre comércio. No ano passado, teve início a troca de ofertas. Desde então, os dois lados vêm trabalhando para consolidar suas propostas nos setores de bens, serviços e compras governamentais. As transações entre Mercosul e União Europeia continuam crescendo. De 2002 a 2012, o aumento registrado foi de 124%. Como bloco, os europeus são o maior parceiro comercial do Mercosul. Já os sul-americanos são o 8º principal parceiro da União Europeia. Para debater esse tema, o Agenda Econômica convidou o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que ocupou o cargo de alta autoridade do Mercosul, além de ter sido ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula e secretário-geral do Itamaraty. Embaixador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós temos aqui um tema interessante, porque em 2004 houve aquele congelamento do acordo ALCA, né? O senhor enxergaria sinais contraditórios e diferenciados entre políticas externas, políticas econômicas e políticas de Estado do Brasil em relação ao que foi feito em 2004 e também em relação a esse acordo União Europeia e Mercosul, que está em negociação agora? Essa questão, Beto, é muito importante, porque o que está em jogo é a questão do desenvolvimento da economia brasileira, que é o grande objetivo. O grande objetivo do Brasil não é o livre comércio, o grande objetivo do Brasil é o desenvolvimento da sua economia, da sua sociedade, né? E em um acordo desse tipo, as possibilidades de promoção do desenvolvimento seriam seriamente afetadas. Seriamente afetadas, tanto o desenvolvimento econômico quanto social, do lado econômico. Do lado político, toda a possibilidade de se construir um bloco na América do Sul para participar de um mundo hoje em dia caracterizado por grandes blocos, também se perderia. Uhum. Embaixador, ainda que nós não tenhamos informações muito detalhadas até o momento, fica clara uma linha de abertura das economias do Mercosul. Segundo alguns estudos já divulgados, essa abertura seria do seguinte porte: a Argentina liberaria ou abriria em 80,7%, o Brasil 88,4%, o Paraguai 95,7%, Uruguai 97%. Da Venezuela não se conhece. Os percentuais representam a proporção das partidas de importação que seriam liberalizadas. Ainda com essa escassa informação, essa linha de abertura predominante não traz um significado concreto do que seria esse acordo? Bem, esta linha de abertura é compatível com o que foi examinado no passado na negociação deste acordo. O importante é saber o que significa. Quando falamos 90%, 80%, significa que para 80% dos itens da tarifa, 80%, 88%, etc., a tarifa será reduzida a zero. Zero. Isto é, os produtos importados estariam competindo dentro do mercado brasileiro em igualdade de condições com os produtos produzidos no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Não é? Veja bem, então, o que ocorre aí? Hoje em dia, o Brasil tem um déficit no seu comércio com a União Europeia. O comércio com a União Europeia é basicamente importação de produtos industriais e de exportação brasileira de produtos primários. Isto com a nossa tarifa, cuja média é cerca de
12%, mas em certos setores como o automobilístico vai a 30%. Isso significa que, eliminado a zero do nosso lado, essa situação de déficit se agravaria ainda mais. Porque hoje as indústrias instaladas no Brasil não têm capacidade de exportar para a União Europeia. Estrangeiras ou brasileiras, não importa. Né? Na área agrícola, que é outra grande área do acordo, os europeus não exportam produtos agrícolas primários para nós. E nos dariam, a nós do Mercosul, cotas livres de impostos, porém muitas vezes inferiores ao que já exportamos. Então, de um lado, nós faríamos muito mais concessões do que eles, porque reduziríamos, digamos, 90%, 88% a zero. Eles já têm uma tarifa muito baixa. Né? Então, na área industrial, se agravaria o déficit comercial. Não há a menor dúvida sobre isso. Não é preciso nenhum estudo para chegar a essa conclusão. Que se hoje nós não conseguimos exportar produtos industriais, né? Muito menos com esse acordo. E na área agrícola não haveria maior vantagem, porque as cotas seriam muito pequenas e não haveria uma liberalização do comércio. Agora, tendo em vista que a economia europeia, grosso modo, ela tem elementos de subsídio muito desenvolvidos e é também bastante protecionista, né? Subsídios para a sua agricultura, né? O que estaria, então, em jogo? Será que o acordo poderia alterar um perfil que já é bastante consolidado na economia europeia e eles estariam dispostos a fazer uma concessão maior para as economias do Mercosul? Aparentemente não, pelo que eu tenho conhecimento. Aparentemente é um sistema que eles nos dariam cotas. Se repetir a oferta anterior de 2004, mais ou menos, essas cotas são inferiores ao que já exportamos. Então não haveria um aumento das exportações. Talvez para os exportadores haveria perspectiva de, com a redução dos impostos dentro da cota, receberem maiores valores. Então os exportadores agrícolas são os grandes interessados nesse acordo. O setor industrial brasileiro é curioso, porque é óbvio que a sua não competitividade em termos do mercado europeu, não em geral, porque isso é muito complexo, mas, enfim, não ter condições para competir resulta no déficit comercial na área industrial. Não que a nossa indústria não seja competitiva, por exemplo, no mercado americano, curiosamente, ou no mercado da América Latina. Né? Porque as empresas definem para onde querem exportar. Tem a sua política de exportação. Gostaria de ouvir o senhor sobre as assimetrias, porque elas tanto existem em relação ao perfil da economia do Mercosul face à economia europeia, mas existem também assimetrias lá no próprio âmbito europeu, países mais do norte em relação aos do sul, digamos assim, que tem menor desenvolvimento, e aqui também no Mercosul. Sem dúvida. O que um acordo deveria ter como preocupação para, ao invés de ampliar as simetrias, reduzi-las? Olha, em primeiro lugar, deveria uma perspectiva de equilíbrio de ganhos, de vantagens, coisa que não existe, certamente, quando países altamente industrializados, altamente sofisticados em termos de indústria, vão estabelecer um regime de livre comércio com um país que ele é, obviamente, a olhos vistos, menos desenvolvido industrialmente. Então, aí haverá um desequilíbrio, que já existe, ele apenas se agravará. E este é o objetivo dos países europeus, que, para sair da crise, procuram ampliar suas exportações, através de políticas de abertura de mercados. Né? Na área agrícola, os europeus não pretendem desmontar sua política agrícola, né? Porque ela vale também para os Estados Unidos. Né? E recebem fortes subsídios. Né? Além do que, na área industrial, também há uma série de regulamentos que dificultam o acesso ao mercado europeu. Mas recebe enormes subsídios na área agrícola. Então, quando falamos de livre comércio, nós estamos falando do protecionismo europeu. Não só na área agrícola, como na área industrial também. Então, as palavras não dizem muito em si. As palavras são utilizadas politicamente.
para tentar nos incriminar como protecionistas e eles como liberais. Mas o fato é que quando se coloca em competição duas forças desiguais, certamente a mais forte vencerá. Isso não é a menor dúvida. Mas tendo em vista que a crise afetou de forma muito relevante todos os países do mundo, bem dizer, mas em particular os europeus, os Estados Unidos também, qual poderia ter sido uma chance histórica, uma oportunidade histórica para os países que estavam registrando um tipo de crescimento, como o Brasil, como a Argentina também, por exemplo, ampliando seu mercado interno, de um legítimo aproveitamento desta nova situação histórica para o seu próprio desenvolvimento? Veja, na situação internacional atual, né, quer dizer, há uma enorme demanda por matérias-primas, tanto agrícolas quanto produtos minerais, né? Então, essa enorme demanda gera preços muito elevados, que agora andam, inclusive, caindo, mas a perspectiva é que essa demanda continuará, inclusive, com a eventual recuperação americana, eventual recuperação europeia, aumentará a demanda. A atividade econômica aumenta a demanda por esses produtos. Então, são momentos em que se pode tentar utilizar esse ingresso de divisas para promover, de um lado, a industrialização do país naqueles setores, né, ainda não industrializados, né, inclusive para melhorar o seu nível tecnológico. Por outro lado, o ingresso de capital estrangeiro é bastante significativo de empresas que vêm para o Brasil para fornecer para o mercado interno. Seria de grande importância que essas empresas participassem do esforço de exportação, porque elas vão remeter lucros, eventualmente. Então é necessário que elas contribuam para a geração de divisas, né? E isso, inclusive, é que vai dar o desenvolvimento tecnológico. É essa medida que dá o desenvolvimento tecnológico, porque força as empresas a terem equipamento competitivo internacionalmente dentro do Brasil ou do Mercosul. Naturalmente que as economias menores do Mercosul têm menor interesse na industrialização. Elas não são economias industrializadas, então tanto faz. Para elas até é bom, porque ao reduzir a tarifa a zero, como isso significará o fim da tarifa externa comum do Mercosul, poderão importar um produto que hoje importam do Brasil, vão importar da Europa. Então, eles têm interesse, né? Porque, inclusive, não tem um setor industrial competitivo. Mas nós temos um setor industrial relativamente grande, ainda que, em sua maior parte, estrangeiro. Porém, instalado no Brasil, o que é muito importante, né? No próximo bloco, nós trataremos dessa questão das tarifas externas comuns e também ouviremos a opinião do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, acerca do acordo Mercosul-União Europeia. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.